concordo plenamente com o Victor quando ele diz que, para além da crise da representação, existia um cansaço da política sem futuro. Eu acho que é exatamente quando nós saímos, digamos assim, do estado de emergência bom, agora nós podemos pensar sobre para onde vamos, etc. A gente chegou nesse momento no Brasil. A gente tem que pensar também que de 2008 a 2000 até agora, a gente vive um período de recomposição do capitalismo, né, que sofreu uma crise drástica em 2008, o discurso neoliberal passou por um enfraquecimento naquele momento e, a meu ver, o que está havendo agora é uma recomposição do capitalismo. Isso foi determinante também naquele momento. Se a gente adotar discussões como trazer discussões como as que o André Singer, o Gessé Souza, o Rui Braga, esses autores que trabalham os batalhadores, o precariado, classe C, nova classe trabalhadora, o próprio José Coco, os negrianos, que trazem essa questão como uma questão central daquele momento, me parece uma chave interessante para a gente pensar. Então, aquele é o momento que o capitalismo estava em crise e em vias de ganhar uma nova forma, né? Que eu acho que aos poucos ele está já ficando mais ou menos claro qual é essa forma. Eu acho que aquela ideia do aceleracionismo capitalista, né? Indústria do Vale do Silício, está mais ou menos por aí, essa nova forma que o capitalismo está ganhando. Também era um período de, além de recomposição do capitalismo, recomposição da sociedade brasileira, né? Então, uma sociedade não se move sem que isso gere debate, sem que isso gere disputas. E, consequentemente, uma recomposição da política representativa, que significa dizer o esgotamento geral da tecnocracia, né? Eu acho que o mundo vive muito isso, o esgotamento geral da tecnocracia, ou seja, a ideia de que existe um certo núcleo comum de governança que precisa ser mantido a qualquer custo e que tudo que se opõe a isso é irracional e a gente necessariamente vai chamar, por exemplo, de populismo tudo que se opõe a isso, né? Não necessariamente com isso eu quero dizer que o populismo seja a solução para isso. Eu acho até que essa palavra está em disputa, mas de qualquer maneira aparece aí muito claramente a necessidade de algo que extrapole esse espaço que a política se colocou dentro de um campo muito pequeno, desde aquele momento. E o curioso é que naquele momento, 2013, existia um segmento cada vez maior da sociedade brasileira, gestado desde baixo, que via no Brasil a possibilidade, e aí, claro, para mim a minha inspiração é quase sempre o Desde Descartes, no que eu falo, raramente eu discordo dele, não me lembro de alguma discordância que eu tenho dele, mas assim, quando ele dizia assim, naquele momento, aliás, 2013 já tinha passado esse momento, mas dizia alguns anos antes que o Brasil era um lugar onde se poderia ter gestado um novo modelo socioambiental, econômico e político. Porque se o que a gente vive é um colapso geral, civilizacional, ecológico, do modelo baseado na produção e no consumo capitalista e a sua forma correspondente do Estado, que se dá em forma de democracia representativa, cada vez menos representativa do próprio povo, quer dizer, se todas essas estruturas de herança europeia estão em processo de colapso, por que não gestar num lugar com alto potencial de formas de vida inexplorado, que são as formas de vida ameríndias, afro-brasileiras, etc. Por que não gestar desde aqui outro modelo? E ali, naquele momento, de 2008 até 2013, era a chance de se arriscar alguma coisa. E eu acho que os momentos de 2013 tinham muito esse ímpeto de buscar construir desde aqui outro modelo que pudesse inverter o eixo
colonizatório, né? No sentido de que, não no sentido de que nós colonizaríamos o outro lado, mas no sentido de que nós não seríamos colonizados pelo outro lado e talvez pudéssemos até eventualmente exportar o nosso modelo para outros lugares onde os modelos políticos, econômicos, sociais e ecológicos estão em colapso. Então existia esse setor, não digo que evidentemente não é a maioria do cenário brasileiro, mas existia um setor substancial ligado a movimentos sociais, ligado sobretudo na vanguarda indígena, que demandava isso, né? Demandava uma outra maneira de equacionar essas questões todas. Então, a meu ver ali, havia o esgotamento geral desse modelo tecnocrático, do qual o desenvolvimentismo é só um lado, né? O outro lado é o neoliberalismo, mas são dois lados da mesma moeda. E ali a ideia era romper, quebrar essa moeda e construir outra, né? Então, concordo quando tu coloca essa questão da política sem futuro. E eu acho que ali a ideia era gestar um outro futuro desde uma matriz brasileira, enquanto um potencial inexplorado, né? De uma forma de habitar o mundo. Populismo de direita versus ruas. Toda desconstrução, que é isso que nós vivemos desde então, desconstrução não no sentido que se vulgarizou, desconstruído, não. A desconstrução é esse abalo nessas placas tectônicas da sociedade brasileira, né? É esse abalo nas estruturas que borra as fronteiras e desterritorializa aquilo que estava territorializado. Toda desconstrução carrega esse risco, ou não seria uma desconstrução, né? Ela tem que necessariamente, ela abre necessariamente, não ela tem, porque não é uma questão de normativa, é uma questão ontológica, ela abre necessariamente espaço para o pior. Então, esse é um risco que a gente corre. É o que eu chamei numa entrevista esse tempo de problema da antipolítica. A antipolítica de direita, né? A antipolítica pode ser tanto de esquerda quanto de direita. Entendendo política como essa configuração representativa que a gente vive. Então, o perigo da antipolítica é que a instabilidade excessiva da antipolítica, o caos de um povo que não se reconhece no sistema, perdure por muito tempo e isso gere a demanda por uma unificação forçada, né? Então vamos reunificar a partir de um ditador ou a partir de algum salvador da pátria, exatamente, né? Isso seria o nosso maior perigo. Mas isso serve como um argumento contra toda a desconstrução. Esse é o meu ponto. Quer dizer, esse é exatamente o argumento que os governistas, numa escala micro, mas também todos os defensores da democracia representativa, da democracia liberal, tal como ela está colocada, colocam, que não, desfazer isso aqui é um risco muito grande. Nós podemos abrir a porta para uma coisa muito ruim. Então por esse argumento, eu posso rechaçar qualquer tentativa de transformação macroestrutural, porque qualquer tentativa de mexer nessas estruturas necessariamente vai abrir a possibilidade de uma chance de um pior e também de um melhor. Então, assim, a meu ver, a questão não é tanto rechaçar essa reconfiguração geral, mas ver como é possível estabelecer a organização e fazer um discurso. A palavra progressista não é muito boa, mas com um discurso transformador, um discurso que esteja afinado com um novo modelo ecológico, com direitos humanos, com todos esses valores importantes, possa se infiltrar e se alastrar, e não o contrário, né? E não a gente vê um recuo de tudo isso numa direção reacionária. E aí a gente eu ia terminar minha fala falando do problema da recomposição da estratégia, né? A gente entra nesse problema, qual é a estratégia. E a meu ver, o limite dos identitarismos, sobretudo do identitarismo de esquerda, é que ele fecha demais, né? A gente vê um certo modus operandi da ação política no Brasil, que é afirmar o meu grupo como correto e fechar o máximo possível, né, expulsando todos aqueles que pensam diferente, né, e afirmar símbolos. Se tu não adere a esse símbolo,
questão X ou uma palavra X, tu tá fora do grupo político e tal. É claro que eu não quero dizer que não haja polarizações e conflitos, necessariamente vai acontecer, faz parte da política, mas a gente precisa nos desidentificar, né? Inclusive em relação a esse significante esquerda, que eu acho que é algo que eu e o Vitor respondendo aqui, mas publicizando o nosso diálogo é algo que a gente vem conversando, né? Não no sentido de dizer que não existe direita nem esquerda, a lá Tony Blair, esse tipo de visão, né? Que na verdade a gente sabe que não é bem assim, mas no sentido de se desfazer de uma certa mitologia, uma certa configuração de símbolos e de dogmas da esquerda que a gente precisa abrir mão para buscar ganhar essa batalha política. Então acho que aí a gente tem que sair do espaço da seita, né? O que me liga com a questão do Antônio, se há possibilidade de disputar a militância CBF, né? O partido da CBF, né? Vai todo mundo com a camiseta da seleção, né? Então eu acho que sim, eu acho que dá para disputar, não sei se dá, com certeza não dá para disputar todos, tem muita gente ali que tem convicções indisputáveis. Eu não vi aqueles movimentos assim com uma ótica otimista, olha que bom, as pessoas estão indo às ruas, maravilha e tal. Não nutro assim não nutri essa visão naquele momento, mas eu acho que também tinha um certo, usando a expressão benjaminiana, né, tinha um certo pessimismo desorganizado, né, ali naquele momento, né? Ou seja, um pessimismo que precisa ser organizado no sentido de definir exatamente o que causa essa revolta que é justa, né, contra o que está colocado. Aqui eu entro, aliás, num erro que, a meu ver, foi um erro do lulismo, que foi um erro não tanto do lulismo Lula, a pessoa Lula, mas do lulismo, o campo de apoio lulista e o discurso da esquerda que se configurou, que é o discurso do ódio à classe média, né? Esse foi um erro estratégico totalmente injustificado, né? A ideia de comprar que a classe média é reacionária, necessariamente reacionária, que a classe média é preconceituosa, que a classe média enfim, né? Você sabe, já citei quem é a autora desse discurso. Não falar mais, que é burra, que é fascista e violenta. É verdade. Ela é uma abominação cognitiva. Uma abominação cognitiva. Uma abominação cognitiva. E estudou, e aprendeu filosofia no livrinho com vídeo de filosofia. Você tem esse problema. É um livro cheio de erros. Então, o Pablo Fernandes, que me dá a alegria de estar aqui, acabou de definir, junto com o Fábio, o discurso que eu me refiro, né? Infelizmente, esse discurso se disseminou nas redes sociais, se memetizou, né? Enfim, tem aqueles tumblers engraçados, classe média sofre e tal. No início era uma piada engraçadinha, que de fato nos mostrava coisas que a gente tinha que prestar atenção. Olha, às vezes a gente reclama de boca cheia e tal, né? Mas, num certo momento, ele foi perdendo foco, né? E comprar uma briga contra a classe média me parece uma burrice, né? Já que é uma fração importante da sociedade, uma fração muitas vezes progressista, que tem que ser disputada e não rechaçada, né? Então acho que também a militância da CBF se organizou muito em torno dessa rejeição do petismo à classe média, porque no final o petismo acreditava que a nova classe trabalhadora ia ser a classe que ia compor com a velha e com as duas iam fazer uma composição e iam, junto com a alta burguesia industrial, formar um pacto nacional, e esse pacto nacional ia então nos gerar um crescimento, um progresso, um desenvolvimento, e aí nós íamos dar o salto de qualidade, né? Um projeto que acabou se revelando totalmente frustrado, né? Não aconteceu nada disso, né? Tudo isso não passou de um wishful thinking de má qualidade que gerou uma estratégia ruim de penetração do discurso. Então, a meu ver, nós temos que redefinir essa estratégia.
né? Redefinir essa estratégia. Nos desidentificarmos não do fato de sermos de esquerda ou não, mas com esses símbolos, com esses chavões, com esses dogmas e com esses elementos que nos colocam numa direção sectária, né? Nós temos que desfazer essa militância voltada para o umbigo, né? Essa militância autocentrada, né? Em que a pessoa milita para ganhar likes no Facebook, né? A pessoa expulsa cada vez mais pessoas e se torna cada vez mais indigesta para uma quantidade imensa de pessoas, que no fundo o que ela quer é satisfazer o seu narcisismo, né? Ganhando likes no Facebook. Isso tem a ver também, é o lado ruim daquela individuação sociotécnica que eu falei, né? O Facebook possibilitou a viralização de registros de violência policial, a viralização de depoimentos de pessoas que passaram por situações difíceis em 2013. Tudo isso gerava uma força de afetos empáticos que produziam as pessoas a vontade de ir para as ruas, ocupar, etc. Tudo isso foi positivo, mas depois teve um lado negativo, que foi que o Facebook é uma plataforma voltada para o narcisismo, não é uma plataforma de organização de movimento social. O Facebook cada um tem o seu perfil pessoal e a pessoa ganha curtidas de outras pessoas, né? Então, houve ali uma certa indissociabilidade entre a pessoa e a luta política e o seu perfil pessoal no Facebook, que acabou produzindo esse efeito negativo que a gente está vendo sobre a esquerda, que é essa esquerda do bloco, não sei o que, não, isso aqui não existe. Tá? Não, os problemas estão aí, muitas vezes a gente vai ter que convencer as pessoas que estão partindo, às vezes, do zero em pontos que a gente já está mais avançado. A gente tem que pensar o discurso, além de enfrentar certos chavões, assim. Porque também, para essa maioria, que é o que a gente tem que conquistar, se está pensando em fazer política, interessa muito a questão pragmática, do resultado, no sentido de isso que tu está falando funciona, esse modelo econômico que tu está falando funciona, vai melhorar a minha vida, né? Para as pessoas que vivem nessa questão imediatista, às vezes sobreviver ou de dar um pequeno salto que possibilite a ela viver um pouquinho melhor, né? Então interessa muito a política, os resultados. E nós tivemos aí uma política econômica que não funcionou, então eles não querem ouvir, dizer, não, mas não pode ser isso porque é neoliberal, não pode. Não interessa essas palavras para essas pessoas, né? Não interessa, isso vai contra, são os imperialistas e tal, isso aí, eu não estou interessado em ouvir isso, né? Então a gente tem que construir um pouco o debate que o Podemos está fazendo, que vários atores políticos estão fazendo, no sentido de trabalhar um vocabulário que possa atingir as pessoas, no sentido de mostrar para elas, não, isso vai melhorar a tua vida, isso vai piorar a tua vida, isso vai te tirar o teu... Tu não quer ter um 13º salário, tu não quer ter férias, né? Então, imagina a vida sem férias, que droga que vai ser, trabalhar sem parar, né? Então, assim, acho que se a gente não tiver, assim, sair da bolha da esquerda, se a gente não sair da bolha da esquerda, vai ser difícil de ganhar essa batalha. E aí, bom, o Sebastião tinha falado da lógica pós-moderna das identidades e esgotamento presidencial de colisão, é isso, eu acho que... Mas isso não quer dizer que eu oponho a micropolítica à macropolítica, não é isso. Né? Até porque eu acho que o PT subestimou muito a micropolítica. A macroeconomia se tornou o ponto principal a ser disputado, a única coisa que importa é se é liberalismo ou desenvolvimentismo, se é o Estado ou o mercado, quer dizer, usou essas categorias, né, molares, as categorias grandes, né, maiores, e esqueceu das menores, né, esqueceu da micropolítica, que também é decisiva. Então, acho que a micropolítica é fundamental, mas nós precisamos de uma micropolítica viral, né, uma micropolítica que seja capaz de viralizar, e não uma micropolítica que
produz o efeito contrário, ou seja, de criar fronteiras e barreiras e não possibilite uma viralização. Né? Então, nesse sentido, vai contra a lógica das identidades. Né? Não no sentido de desprezar as lutas articuladas nesse discurso, mas no sentido de que essa forma de articular o problema leva a essa aporia do como viralizar quando eu trabalho para ser exclusivo. Né? É a questão que eu falo do ir para o umbigo, né? A política que vai se direcionando termina no próprio umbigo. Então, eu acho que aí tem um problema. E a gente vai assistir agora, a meu ver, enfim, vamos ver por que esse processo vai gerar. Mas a gente vai assistir agora, aparentemente, uma reconfiguração do sistema político brasileiro. Se o PMDB e o Centrão é o atraso, diz o próprio Fernando Henrique Cardoso, que nem é um esquerdista, digamos assim, se o PMDB é o atraso, a gente pode ver que agora o atraso está na mira do sistema rede formado na segunda onda de 2013, com continuidade de 2014, 2015, 2016, manifestações, em aliança com o Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Federal, buscando atingir esse setor político que parasita o sistema político e que não é liberal, ele é patrimonialista, puro patrimonialismo, pura República Velha. Então, agora acho que a gente vai assistir um desabamento dessa República Velha, sendo mais ou menos otimista, né? Mais ou menos otimista. A gente vai assistir um desabamento dessa República Velha e a disputa entre dois projetos, um projeto de modernização liberal e um projeto de um outro tipo de modernização que a gente, ou enfim, outra palavra, né? O Latour escreveu Reset Modernity, né? Vamos resetar a modernidade, né? Enfim, alguma outra palavra que a gente vai estabelecer, ou talvez mais que uma, né? Talvez uma esquerda social-democrata, uma esquerda ambientalista, não sei muito bem como é que vai, uma esquerda verde, não sei muito bem como é que vai funcionar essa questão, mas aparentemente esses discursos vão poder ser colocados de uma maneira mais clara. E isso também significa que a gente vai ter que respeitar um pouco o surgimento dessa direita. Talvez, nesse ponto que eu concordo um pouquinho com o final da fala do Jean, quando ele falou sobre a utilidade de usar o fascismo todo o tempo. Muitas vezes, ontem mesmo escutando a manifestação, mas isso é todos os dias, né, nas redes sociais, a gente vê pessoas chamando liberais de fascistas, né? Pode existir um neoliberalismo fascista, digamos assim, Pinochet, né? Talvez seja um exemplo, mas não necessariamente todo liberal é um fascista, e convém separar os liberais dos fascistas, né? Convém entender que tem que existir um outro lado, né? E isso faz parte da democracia, entender que tem um outro lado, e que é bom para o Brasil que a gente tenha uma direita liberal e não uma direita patrimonialista ou autoritária, como sempre foi, né? Então, eu acho que talvez a gente respeitar o surgimento desse outro lado, também apontando os problemas, né? Por exemplo, o fato de que o liberalismo brasileiro às vezes fala absurdos, tipo, contra os direitos humanos, coisas que são bases do liberalismo, né? Então também dá essas cutucadas para que eles afinem os seus discursos, né, de uma maneira, não, tu é liberal, então, né, tem que defender a democracia, tem que defender direitos, isso é liberalismo. Se a gente conseguir estabelecer esse mínimo denominador comum, a gente pode até sair bem desse processo, no sentido de reconfiguração da direita e da esquerda, né? E eu vejo muito isso hoje em dia. Eu acho que a gente está vendo nascer, aliás, não seria dois campos, né, mas talvez um populismo de direita, né, Bolsonaro, esse pessoal, que eu acho, concordo com o Jean também, eu acho que não é tão grande a densidade eleitoral, eu acho que não é o principal inimigo. Um centro-direita liberal, com essas ideias de modernização liberal, toda uma intelectualidade que pensa junto, uma visão mais tecnocrática da política, mais liberal. Um centro-esquerda
né, desenvolvimentista, um centro-esquerda verde, né, e aí uma extrema-esquerda, pode ser comunista, anarquista, etc. Eu acho que vai mais ou menos por aí, uma parte comunista, uma parte anarquista, pode ser mais ou menos por aí a reconfiguração da cena política brasileira. Mas isso também quer dizer que agora nós vamos ter política, coisa que a gente não tinha, porque ficava tudo no presidencialismo do coalizão. Quem tem o dinheiro para ganhar a eleição, quem ganha a eleição, para ele ganhar já tem que ter o dinheiro, depois tem que pagar as dívidas com quem investiu, fazer os arranjos, comprar o PMDB, né? E ficava a política muito paralisada, né? Então acho que talvez agora a gente possa vir a melhorar a qualidade do debate público no sentido que o Marcos Nobre coloca. Então seriam essas sim algumas observações. Só queria colocar mais uma coisa antes de terminar, que mais uma homenagem a 2013, que não sei se necessariamente a gente vai terminar, né? Mas, enfim, 3 coisas que nunca eram colocadas, nessa linha que colocou do cansaço da política sem futuro, né? Do esgotamento da tecnocracia. Né? 3 coisas que nunca eram colocadas em questão foram colocadas em 2013. Economia, que normalmente é uma questão de gestão técnica, né? E os índios, por exemplo, colocaram essa questão. Dá para fazer uma cauda longa, índios, MPL, até ocupações, né? Cauda longa no sentido da rede temporal, aí, né? Que vai desde o início dos protestos indígenas contra o desenvolvimento até, passando pelo MPL, com uma demanda impossível, supostamente impossível, até as ocupações nas câmaras. A economia, a polícia, que também nunca é colocada em causa, né? Vamos pensar que o governo Dilma começa com as políticas de UPPs, invasão do Complexo do Alemão, muitas pessoas criticando aquela militarização da segurança, aquela operação, na forma que estava sendo colocada. Passando pela defesa da desmilitarização das manifestações, até chegar no Amarildo. Então, mais uma rede aí que foi se formando. E a último polo é a imprensa. Né? Também em 2013 colocou, a gente esquece às vezes, também em 2013 colocou em xeque a imprensa. Né? Havia manifestações contra a Rede Globo, um número cada vez maior de pessoas iam em frente à Rede Globo, em Porto Alegre foram em frente à RBS protestar. Nas ocupações, por exemplo, a ocupação da Câmara dos Vereadores, não foi deixado que esses grandes canais de comunicação entrassem na ocupação. Né? Então, porque viria deturpar aquilo que era falado, etc. Enfim, até para discutir isso, né? Mas também daqui a gente sai da resistência da imprensa, alegado que é vandalismo, passa pela virada, o momento do Datena, que é emblemático, que a imprensa passa a apoiar, mas depois das ocupações fica claro que as manifestações também eram contra a imprensa. Quer dizer, as lutas de 2013 foram lutas contra os poderes, não só no sentido do poder central, né? Não foi só contra o poder executivo. Foi uma luta contra todos os focos micropolíticos, microfísicos, seja lá como você quer chamar isso, de poder, né, que se alastram pela sociedade. Quer dizer, vai me dizer que isso é fascismo? Né? Isso vai me dizer que 2013 colocou todas as questões em causa, pode ser designado como um momento fascista? Né? Parece que uma pessoa que defende isso está simplesmente negando a realidade, né? Chegou ao ponto de negar a realidade. Enfim, algumas questões que eu anotei aqui sobre os pontos muito ricos que vocês colocaram. Posso fazer uma pergunta? Sim. Talvez retomando muito rapidamente essa questão. Eu acho que a gente não está em desacordo nela. Uma coisa que eu discuti muito com o Rodrigo Nunes, por exemplo, justamente esse problema do menino e o lobo. Justamente a vulgarização, essa forma assim, de usar a palavra fascismo para qualquer coisa, nos tira o termo quando o fascismo realmente aparece. No sentido de um fenômeno do populismo de direita, do política do ódio e tal, que envolve a violência política de forma central. Né?
Agora, isso não voltou a ser atual e relevante na conjuntura global. É isso que uma crise prolongada de estagnação do capitalismo produz. Né? E eu vejo até o fenômeno do Trump nos Estados Unidos como um fenômeno de natureza do ponto fascista. É claramente um populismo de direita regressivo. Isso, então, eu acho que a gente tem que dar um nome para isso. Se não é fascismo, tem que dar um outro nome. Sim. Justamente como uma forma regressiva de responder à crise de representatividade que a própria prolongamento da crise econômica tem causado. Meio aquela coisa do Gramsci lá, quando o velho ainda não nasceu, o velho ainda não terminou de morrer e o novo não terminou de nascer, esse claro escuro brotam os monstros. Né? E vai brotar monstros. Eu só sei essas frases de efeito do Gramsci, eu já conheço só essas frases. Mas a gente pode dizer assim, bom, o Bolsonaro é um fenômeno marginal, pequeno, há 10 anos era muito mais marginal, ridículo, já estava lá, a gente nem sabia, né? A gente falava dele. Hoje tem alguma relevância. Se volta a ter uma crise financeira do capitalismo internacional. São quase 10 anos da crise, o ciclo de negócios dura mais ou menos uma década. Né? Vai ter uma outra crise, levando a outra recessão global. E todos os problemas da crise anterior não foram resolvidos antes. E essas crises produzem a Frente Nacional na França, produz o Trump nos Estados Unidos, produz a extrema-direita no poder hoje na Polônia, na Hungria. Então é uma realidade. Entendeu? E se o sistema político brasileiro colapsa, podre, isso não é cria um vácuo de uma resposta violenta, mas também populista, no sentido que mexe com os afetos, mexe com a emoção, né, assim, responde a um certo circuito libidinoso. Você não faz isso. Né? Ao contrário da democracia. Então não é um momento que o populismo de direita. Porque no seu cenário é muito otimista, né? Vai ter uma diversidade de coisas, mas esse negócio colapsar mesmo, cara. Aí pode ir pro buraco. Considerando que todas as outras vezes da minha vida eu fui chamado de apocalíptico ou catastrofista, então eu considero agora, eu devo estar de bom humor hoje. É um cenário otimista, vai ter a social-democrata, o comunista, uma maquiazinha, pode ser um pouco pior. Pode ser. Mas a gente está num cenário meio. A gente está numa versão surrealista do Menino e do Lobo, né? Em que, na verdade, o menino está dizendo que tem lobo e não tem lobo, e ao mesmo tempo o menino está dizendo que tem lobo, está todo mundo dizendo que não tem lobo, e tem lobo ao mesmo tempo. Né? Então, a versão xeretiana. Exatamente. No sentido de que. Tá, vou dar nome aos bois então. O que aconteceu, ao meu ver, é o seguinte: como a esquerda governista foi ficando cada vez mais decrépita ao longo do passado, sobretudo do governo Dilma, ela foi perdendo totalmente argumentos com base real para alegar. Começou a manipular as ideias e outras questões, começou a manipular a versão dos fatos, que foi necessário para se reafirmar como esquerda, foi necessário contrastar com o absoluto outro lado, né? Que é quem? Bolsonaro. Então eu cheguei a ver alguns conhecidos postaram no Facebook, todos que votaram contra o impeachment são iguais ao Bolsonaro, né? Que é um argumento absurdo, né? Uma afirmação absurda. Há muitos matizes aí nesse processo aí de votar a favor do impeachment. Nem todos são iguais a Bolsonaro. Bolsonaro é evidentemente o caso mais extremo de uma estupidez absurda e tal, naquela homenagem absurda que ele fez. Nem vou mencionar porque não cabe. Mas então, o que acontece? De tanto invocar esse fascismo, talvez a gente não consiga enxergar o real fascismo, a real forma como esse fascismo vai ganhar. Mas mesmo assim, esse fascismo falso continua sendo alegado. Então é isso que eu quero dizer. Continua simultaneamente o menino falando de um falso lobo e o menino falando de um verdadeiro lobo que, por sua vez, não é escutado pelos outros.
Né? Então a situação é mais complexa, meu ver, do que o opinião logo, né, nesse sentido. Mas eu acho que sim, esse risco da antipolítica, de uma solução autoritária, é um risco que nos ronda. Mas também a gente pode fazer uma leitura otimista, olha como estou otimista hoje. Realmente eu sou otimista. Pois é, né? Exatamente. Qual seria a leitura otimista? O Rodrigo escreveu esses tempos. Esse pessoal está lutando, até a imagem não é muito boa, mas ao mesmo tempo é boa, mas ela tem uns problemas. Esse pessoal está lutando contra a flecha do tempo, né? Está lutando contra a flecha do progresso, né? Estão caminhando na contramão, quer dizer, de tanto avançarem as lutas feministas, negras, LGBT, indígena e todas as coisas que incomodam esses reacionários, que na verdade são todas as coisas que é o Brasil sufocado por os donos do Brasil, né? Para dizer o Alfaor, o Deus de Castro, mais ou menos isso aí. Pode ser um último ato de desespero, né? Pode ser realmente uma coisa reativa, né? No sentido de reafirmar algo que está evidentemente desabando e não tem mais condições de se sustentar, né? E a gente aí também, uma outra coisa que eu queria falar sobre estratégia, acabei não desenvolvendo, e também uma coisa que o Rodrigo foi um dos poucos a escrever sobre isso, as duas gerações na política. Como a nossa estratégia vai ter que passar por um equilíbrio geracional. Porque o que acontece? Quando a gente observa as pessoas que estão nesse contrafluxo, né, normalmente são pessoas mais velhas, a juventude é amplamente pró-LGBT, pró-feminismo, pró-igualdade racial, etc. Né? Então, talvez seja a resistência daqueles que não querem ver que as coisas estão mudando, mas que o próprio tempo vai resolver isso com um fenômeno natural da morte. Né? Um fenômeno natural, estou falando, não estou defendendo nenhuma alternativa diferente disso. E também nós, na esquerda, temos que ver como vão fazer essa transição geracional, porque também a gente falava ontem de um certo conjunto de referências da esquerda, vem lá dessa esquerda de 77 para frente, que já é um conjunto de referências que já dialoga pouco com essa nova esquerda que está surgindo, né? Que é o Eduardo Galeano, o Gabriel Garcia Marques, o Chico Buarque, Gonzaguinha, exatamente, né? Enfim, toda essa referência clássica de uma esquerda, que é muito bacana, é legal, o pessoal que, né, tomava um show, ficava conversando sobre a Revolução Cubana e tal, sobre, né, América Latina, vez aberta da América Latina, mas já não é a mesma coisa que essa nova esquerda, que lê Foucault, que lê Deleuze, que Judith Butler e gosta de funk, sei lá, tem outras formas de enxergar, se posicionar no mundo. E não houve uma transição aí, não. As duas gerações não conseguiram se entender nesse processo aí. E nós observamos isso até na academia, né, em que a gente pega assim, grandes nomes, né, da ciência política ou da filosofia, e observa assim, que eles se negam a alterar o vocabulário, quer dizer, as ruas estão trabalhando com rizoma, estão trabalhando com devir, estão trabalhando com uma série de conceitos que não são só conceitos lá do livro do Deleuze, já estão produzindo coisas na prática, com micropolítica. E não, isso aqui, meu vocabulário é esse aqui, clássico, e eu vou analisar o mundo dessa maneira. Por isso tantas análises erradas, né? É uma proliferação de artigos de internet intelectuais que a gente olha assim, mas às vezes 2013 nem aconteceu, né, para a maioria até. Acho que 2013 nem aconteceu. É como se fosse um evento irrelevante, é só a esquerda, depois a direita raivosa, as passeatas da família e da propriedade, o imperialismo norte-americano e o golpe. Né? Como se fosse exatamente igual a 64. Né? Quando na
verdade, há centenas de milhares de diferenças entre uma coisa e outra. Então essa estratégia também vai ter que passar por essa dificuldade geracional e também das novas gerações entender as antigas, né? No sentido de aprender com a experiência das antigas e aprender que quem se construiu enquanto pessoa, enquanto sujeito político, enquanto militante, a partir de outras orientações de mundo, não vai conseguir em 30 segundos se modificar, se desconstruir, como dizem, né? E se transformar em outra pessoa totalmente pós-moderna, sei lá o que, né? Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Esse processo aí é um processo tem que ser feito de uma maneira mais respeitosa dos dois lados, né? Os dois lados se reconhecendo como gerações da política, né? Esse corte geracional, eu acho que o Rodrigo foi um dos poucos que trabalhou isso. Eu tentei dialogar com ele num artigo lá que saiu na revista da Uninomad, mas eu acho que também é um aspecto importante para a gente entender essa mudança política que está no Brasil e como vai se definir uma estratégia a partir disso. Assim. Então eu acho que essas seriam algumas notas assim, sobre a tua fala do risco do populismo de direita. Assim. Para enfrentar isso, a gente vai ter que fazer alianças por vários ângulos, assim, vários ângulos. E adotar a estratégia que adotam os grandes movimentos mais poderosos do Brasil contemporâneo, né? Por exemplo, o movimento evangélico, né? Que tem um potencial de disseminação e contágio enorme, né? Olhando do ponto de vista externo, né? Como uma máquina de produção de subjetividade, digamos assim. Tem um potencial de viralização enorme. Como é que eles fazem, né, para conseguir tanta gente, né? Então, não estou defendendo nenhum tipo de lavagem cerebral ou do gênero, mas estou defendendo que a gente olhe para essas estratégias que funcionam e aprenda com elas, né? Por que funciona tão bem esse discurso naquele momento? Acho que isso são coisas que a gente tem que pensar para enfrentar esse risco gigante que é o risco de autoritarismo reacionário, coisa do gênero, que é de fato um espectro que nos ronda. Não adianta também negar que ele existe, parece que existe sim. Mas ainda pequeno. Bom, obrigadíssimo aí, mais uma vez aí pela presença e pelas sábias palavras e observações e comentários e provocações. Agradecer aí a todo mundo que veio aqui essa tarde de sábado aqui fria e gélida, né? Dá pra dizer. Mas muito rico e quente aqui em argumentos e em discussões. E acho que valeu demais. A gente pode continuar aqui de maneira informal, aqui quem quiser aqui tomar mais um café, bater um papo, vamos ficar aqui mais um tempinho, mas enfim, fechar aqui esse papo mais oficial aqui e agradecer mais uma vez a presença. Valeu.